Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Estou no fim da minha vida, aqui no leito de morte. Mas as minhas memórias ainda estão intactas. Preservo muito bem a minha cabeça. O problema está com o resto do meu corpo muito velho. A cada dia, ele adoece e enfraquece mais. Vai parecer estranho o que eu vou contar hoje. Mas quando eu morrer, meu tio ainda vai continuar aí vivo, forte e aprontando todas. Também pudera. Ele é um lobisomem. Estou louco? Não. Vou começar a contar a história bem do começo. A minha avó, vinda do interior, muito estudiosa. Seus pais a obrigavam a estudar bastante, a deixando praticamente de fora das tarefas domésticas. Não que ela não soubesse cozinhar ou lavar louça, mas como eles não tiveram muita educação, queriam que a minha avó fosse diferente. Fosse morar na cidade grande e ter um ótimo emprego. Assim que ela prestou vestibular, ela passou em uma faculdade bem renomada na cidade. Ela ia fazer direito. Como a filha da vizinha de uma fazenda próxima, que conhecia a minha avó de vista, também tinha passado para essa faculdade, os pais decidiram alugar um pequeno apartamento para elas na cidade. Tudo dividido meio a meio. Não ficaria pesado para nenhuma família arcar com as despesas das moças. Meninas do campo naquela época, quando iam morar na cidade, naquela agitação toda, aquele barulho todo, os bailes por todos os lados, essas pessoas deslumbravam um pouco. No começo, as meninas tiveram um pouco de dificuldades para ter foco nos estudos. O primeiro período passou bem rápido e com extrema dificuldade. Minha avó passou raspando em todas as matérias. As meninas tinham um vizinho de frente bastante incomum. Ele quase nunca saía de dia. Estava sempre tudo coberto. Suas mãos eram brancas como gelo. Unhas enormes e usava um enorme chapéu pontudo. Uma figura exótica, o mínimo que se poderia dizer. Fora que ele escondia o que acontecia dentro da sua casa, mantendo as janelas sempre fechadas e cobertas com papel alumínio. Naquela época rolavam uns boatos de que um chumbo estaria presente no ar e estaria matando as pessoas. Elas poderiam proteger as suas casas colocando papel alumínio. Acredito que tenha sido uma grande baboseira. Cada época com as teorias da conspiração e boatos. Nada diferente do que temos hoje em dia. E minha avó conta que um dia qualquer, ela voltava da rua e viu esse vizinho estranho vindo na sua direção. Ela, para fugir dele, entrou em um beco. Vai que ele poderia a reconhecer, querer puxar conversa. Talvez ele fosse uma pessoa bacana, mas a minha avó não queria arriscar. Nesse beco, ela sentiu algo arrastando na sua perna. Quando ela viu, era um gatinho preto de rua. Ela se abaixou e fez carinho nele, mas logo veio à sua mente uma famosa superstição: cruzar com gato preto é sinal de má sorte. Assim, ela esperou um tempinho a mais no beco e voltou para a rua. O gatinho a seguiu até em casa. Ela fechou a porta do prédio. O gatinho ficou ali arranhando, querendo entrar. A minha tia, então, com pena, permitiu que ele entrasse. Colocou leite em uma tigela que o gato bebeu em segundos. Parecia estar faminto. Depois, ela o alimentou com pedaços de pão molhados no leite. O gatinho adorou e se aninhou com ela. Quando sua amiga chegou,
Logo se apaixonou pelo gato também. Elas não tiveram problemas quanto a isso. Os dias passaram sem muitos acidentes, mas as meninas perceberam que o gato estava fascinado com a casa do vizinho. Ele andava pelo parapeito da janela e ficava parado na frente dela, tentando farejar alguma coisa. Uma atitude que deixava elas bastante intrigadas, mas a princípio decidiram deixar para lá. Vai entender a mente dos gatos. Mas teve um dia em que minha avó estava lavando roupa, quando escutou o gato miando bem alto e roçando alguma coisa. Ela foi olhar e viu que o gato percebeu que tinha uma frestinha aberta na janela. E ele estava miando para alguém lá dentro e roçando, tentando abrir uma fresta maior, para que ele pudesse passar. Depois de muito insistir, ele conseguiu e pulou para dentro da casa do homem esquisito. Minha avó, na época, praguejou, o chamando de gato ingrato. Ele ficou desaparecido por alguns dias. Devia estar gostando da comida do homem exótico. Talvez o cheiro das suas roupas sejam melhores. As mulheres se ressentiam por ele, até que um dia, sem nenhum aviso, o gato voltou. Elas ficaram felizes, mas logo perceberam que tinha algo diferente. Ele estava com um olhar perdido e muito agressivo. A qualquer movimento delas, ele tentava avançar. Parecia ter virado um gato selvagem. Elas continuaram alimentando e colocando água, mas ele estava disperso e muito arisco. Qualquer bobeira que elas dessem, ele poderia dar uma bela mordida. Elas não estavam querendo arriscar, mas foi a minha avó que deu bobeira. Ela estava se sentindo triste e muito carente, com saudades de casa. Colocou o gato muito perto do rosto, certamente querendo carinho. Foi quando ele a abocanhou na bochecha. Minha tia deu um grito e correu para o banheiro. Estava com um pequeno machucado. Ela foi a uma clínica na região e recebeu uma injeção. O gato acabou fugindo novamente pela janela. E dessa vez, nunca mais voltou. Melhor assim, pensou a minha avó. Não queria ficar refém de um animal de estimação. Um enjoo repentino. Ela começou a passar muito mal. Sua amiga ajudava mais em casa. Minha avó não estava conseguindo ir nas aulas. Procurou o médico e, depois de alguns exames, constataram que minha avó estava grávida. O pior, ela só tinha transado uma vez na vida, algumas semanas antes com um jovem que tinha conhecido em um baile. Naquela época, as coisas eram mais reservadas. Ela achou que ele também era virgem, não soube muito bem fazer as coisas. Ela até pensou que ele nem chegou a finalizar o trabalho. Enfim, se não fosse ele o pai, o seu filho seria fruto do Espírito Santo. Os 9 meses se passaram e nasceu um menino, uma criança muito peluda. Os médicos na época não tinham nome para essa causa. Hoje, chamamos de hipertricose. Mas tranquilizaram ela, dizendo que não era nada demais e existiam muitos casos como aquele no mundo. Não tendo com quem deixar a criança, minha avó teve que paralisar os estudos e voltar para a fazenda. Mesmo não querendo, era a única solução. Seus pais, obviamente, ficaram muito frustrados e chateados, mas um neto é sempre bem-vindo. Ele aprendeu a engatinhar, depois a andar. Em pouco tempo, estava andando e correndo pela fazenda. Ele adorava comer carne, especialmente se estivesse crua. Volta e meia, o seu avô o pegava comendo carne crua e o repreendia, dizendo que ela precisava ser cozida antes, senão faria mal ao seu pequeno corpo. Minha avó acabou se envolvendo em um relacionamento na fazenda, se apaixonando e casando. Esqueceu a vida na cidade e se concentrou no campo. Meses mais tarde, nascia o meu pai.
sem nenhuma doença, uma criança perfeita. Meu tio já corria pela fazenda inteira e volta e meia aprontava alguma confusão. Era uma criança muito arisca. Mas o meu tio não conseguiu fugir dos olhos atentos dos fofoqueiros vizinhos. Vendo o seu rosto e o seu corpo peludo, já diziam que era fruto do capeta. Por isso a mãe tinha voltado correndo da cidade, sem apresentar nenhum pai para a criança. Essa era a resposta. Aos poucos, eles foram cortando relação com os meus bisavós, que sabiam qual era o motivo, mas não queriam falar com minha avó. A vida seguia. Conforme meu tio cresceu e ficou mais forte, alguns animais começaram a aparecer mortos na fazenda. Começou com algumas galinhas. Depois eram vistos raposas, gambás e até porcos. Meu bisavô estava com medo que tivesse algum animal muito perigoso à solta e mandou instalar muitas armadilhas. Os casos continuaram e foi a minha bisavó que notou. Sempre que os animais eram encontrados mortos, era a noite de lua cheia. E a lenda do lobisomem voltava à tona, atormentando o sono daquelas pobres criaturas. Mas o pior é que os ataques não se limitaram apenas à sua fazenda. Nas fazendas vizinhas começaram a acontecer as mesmas coisas, e voltaram a acusar a criança, que agora já era um adolescente, o fruto do mal. Um dia, eles montaram uma grande armadilha para pegar o animal. Todos já estavam cientes que ele só atacava na noite de lua cheia. Então, eles esperaram a noite perfeita. "É hoje! Vamos pegar esse animal!" disse um dos fazendeiros. Meu bisavô estava na equipe que perseguiria e prenderia o animal. Quando a noite chegou, a lua brilhava no céu. O clima estava fresco e um uivo arrepiante fez os homens mais corajosos ficarem com medo. Mas eles esperaram algumas horas, até que o animal deu um urro de medo e de dor. Eles correram para ver. Era um enorme lobisomem. Todos os homens, exceto meu bisavô, saíram correndo de medo. O meu bisavô então olhou atentamente no olho do animal e percebeu uma fisionomia conhecida. Ele pensou, meu neto, e resolveu não sacrificar o animal. Ele ficou lá sozinho de noite, esperando a lua dar lugar ao sol. Quando amanheceu, a criatura deixou de ser um bicho, voltou a ser um humano. Era o meu tio, caído, machucado. Meu bisavô levou ele para casa. Minha avó ficou em pranto. Mas em pouco tempo, o meu tio se recuperou. Toda vez que era noite de lua cheia, ele concordou que o amarrassem a um tronco do lado de fora da casa. Ele não tinha culpa de ter sido amaldiçoado no nascimento. Não precisava morrer por isso. Era só ter esse cuidado a mais em dias de lua cheia. E fora assim por algumas décadas na minha família. Eles amarravam meu tio em um tronco velho de árvore. Nessa época, eu já era crescido e acompanhava meu pai nessa tarefa. Era impressionante a sua transformação no lobisomem, mas era muito assustadora ao mesmo tempo. Eles precisavam amenizar todos os males que ele poderia causar. A princípio, ele só matava animais. Mas e se ele decidisse matar seres humanos? A coisa ficaria muito mais complicada. Um belo dia, estávamos na fazenda e um grupo de caçadores de lobisomens tinha aparecido. Quando eles se apresentaram, nós rimos. Achamos que era algum tipo de brincadeira, mas eles falavam sério. Falavam tão a sério que eles ficaram escondidos na fazenda quando levamos meu tio para fora. Era dia de lua cheia. Quando houve a transformação, eles apareceram, armados, e ameaçaram minha família. Eles bateram no meu pai, o jogaram no chão. Eu gritei e levei uma pancada na cabeça. Fiquei caído,
sem forças para levantar. Mas pude ver a raiva no meio do meu tio assim que ele se transformou. Ele conseguiu se livrar das amarras e atacou aqueles caçadores. Nunca vi caçadores tão despreparados. Foram moídos em segundos pelo meu tio, que logo depois disso olhou bem fundo dos meus olhos e foi embora uivando. Amigos, posso dizer que essa foi a última vez que eu vi. Mas sempre que eu vejo que é noite de lua cheia, pareço escutar um uivo bem longe, como se meu tio quisesse mostrar que ainda estava vivo e se preocupava com essa família.